Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais uma conversa das nossas terças-feiras. Hoje nós vamos falar sobre velhice, como ter uma velhice mais feliz e saudável. Então, se você está entrando agora e sabe de alguém que poderia ser auxiliado com essas reflexões, mande um aviãozinho, diz que nós estamos ao vivo. Boa noite, Márcia Conceição Marques. Boa noite, Vera Gonçalves. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, querida Berna. Boa noite, Marisa Araújo. Sejam bem-vindas à nossa conversa dessa terça-feira, onde nós vamos falar sobre uma perspectiva da velhice voltadas às questões do corpo, da mente, do espírito, algo que possa nos transformar em pessoas mais felizes. Boa noite, Fernanda Reis 7548. Boa noite, B. Andrade 28. Sejam bem-vindas. Nos acompanhem, porque nós vamos falar de coisas bem interessantes que muito poucas vezes a gente escuta falar dentro do trabalho que nós temos que fazer no campo da saúde mental. Boa noite, Margarete Cesarino. Saudades. Sumiu das nossas conversas na terça-feira. Seja bem-vinda. Fernando Reis, B. Andrade, sejam bem-vindos aí conosco. Boa noite, Rogéria Seraquides. Rosana Montolá, seja bem-vinda, Rosana. Vamos lá. Vamos conversar sobre por uma velhice mais saudável. Então, mais uma vez, se vocês estão nos acompanhando, tem alguém que poderia ser auxiliado com o tema, mande um aviãozinho, diga que nós estamos aqui conversando sobre uma velhice mais saudável. Aqueles que já estão mais adiantados na idade, né, podem aproveitar para refletir no que podem modificar. E aqueles que estão a caminho de momentos de maior introspecção na vida, que é a terceira idade, ou a melhor idade, como algumas pessoas querem dizer, é muita oportunidade para aprender. Boa noite aí, Kleber, Gustavo Moreira, Margarete está colocando aí que está recuperando cirurgia, voltando aos poucos. Sua recuperação seja plena, Margarete. É um prazer sempre tê-los conosco. Então vamos lá começar por uma coisa muito importante. Quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de juventude, quando a gente está falando de qualquer momento da nossa vida, nós estamos falando da nossa identidade, de quem nós somos, o que nós representamos para nós, para o social, para a vida, enfim. Então, o que é a identidade? Né? Como é que o ser humano constrói a sua identidade? A gente constrói as nossas identidades a partir de 4 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro deles, a gente constrói a nossa identidade através dos nossos relacionamentos.
A gente só existe, né, porque nós temos pessoas que se comunicam e se relacionam conosco. Se a gente fosse uma única figura numa ilha, né, a gente não teria essa identificação que faz a nossa existência. Então, nós somos como nós relacionamos. Nós somos com quem nós relacionamos. Nós somos com os cuidados que nós temos com os nossos relacionamentos. A partir da maneira que eu ajo, que eu falo, que eu me coloco, que eu me exponho nos meus relacionamentos, as pessoas constroem uma identidade minha. O segundo pilar é a nossa aparência física, né? As pessoas nos identificam pelo que nós apresentamos na nossa aparência física. Alguém que me conheceu quando eu tinha 1 ano de idade e nunca mais me viu, ao me ver, ela não consegue me identificar, porque a identificação que ela tem minha é de uma criança de 1 ano de idade. Então, a nossa aparência é um outro pilar que faz com que a gente seja identificado. E quando as pessoas não querem ser identificadas, né, por crimes, por se esconder, por medo e querer trocar a sua vida, uma das coisas que hoje nós temos recurso é de mudar a aparência física através de procedimentos estéticos. Eu posso mudar a minha aparência através também de uma dieta. Se eu sou um indivíduo extremamente magro e eu me torno um obeso, isso vai mudar a minha identificação. Um outro pilar importante é a nossa força física. Aquilo que nós somos capazes de realizar através do nosso corpo, da força que nós temos na nossa vida. E um quarto pilar que constrói a nossa identidade é o nosso papel social. Né? O que eu represento na sociedade. Né? Eu filho, eu esposo, eu amigo, eu pai, eu avô, eu médico, eu colega de profissão. O papel social que eu tenho, ele vai construir uma identidade, algo que alguém me identifica. É importante para a gente lembrar, quem não sabe, a palavra identidade vem de dente, né? Porque a identidade significaria, né, eu te reconhecer pela idade dos seus dentes. Muitos profissionais da veterinária, homens que trabalham no campo, eles identificam a idade de um cavalo, de um boi, uma vaca, pelos seus dentes, né? De um animal. Isso, então, essa identidade, né? Aquilo que eu mostro vai identificar quem eu sou, em que condição que eu me encontro. Só que a gente tem que pensar que com a evolução
dos dias, com o envelhecimento, essa identidade, esses pilares vão de alguma forma sendo destruídos, né? Não no sentido de que eu não tenha uma identidade, mas há uma modificação dessa identidade. E isso é importante pensar, e é sobre isso que a gente vai refletir, não no sentido de ficar no negativo, mas de como reconstruir isso, é que a velhice, ela dissolve importantes elementos da vida pessoal que nos davam uma identidade. Por exemplo, os filhos saem de casa. Então, aquela relação de estrutura familiar, aquela relação de paternidade, de maternidade que funcionava ativamente, isso vai modificar. À medida em que os filhos saem, né, vai surgindo um vazio. E esse vazio, né, ele é visto como um elemento de solidão, e a gente chega num determinado momento em que a gente vive a experiência do ninho vazio, né, aonde muitas vezes o que a gente tem é a gente mesmo, né? Porque outra coisa que acontece na velhice, os parceiros morrem, ou ocorrem as separações, ou os parceiros, mesmo estando em casa, eles se transformam num estranho emocional, né? Alguém que não é o mesmo alguém com quem eu convivi, com quem eu me relacionei durante muitos anos. Com o envelhecimento, os amigos desaparecem. Às vezes desaparecem porque morreram, desaparecem porque mudaram, estão em outra condição, ou se afastam por inúmeras condições da vida, às vezes até por causa da idade, da dificuldade do relacionamento, de estar presente, de buscar um ao outro. O trabalho profissional cessa. Então você perde, né, aquele papel de trabalhador, de chefe, de subalterno, de colega de trabalho, né, de elemento social, de produção, porque isso é visto principalmente numa sociedade capitalista. E a mente, né, o nosso mundo mental, ele passa a impor as próprias regras. Então você começa a conviver com alterações da memória, com alterações do raciocínio. Por causa de todas essas perdas, mudanças, o indivíduo cria em si uma insegurança, porque essas coisas mudam, e um dos elementos que acontece nessa insegurança é uma rigidez emocional. Como eu me sinto inseguro, eu pego os meus valores, eu pego experiências emocionais minhas e elas se tornam cada vez mais marcantes. E, infelizmente, muitas vezes,
experiências que não são as melhores. Então a gente fica mais rabugento, a gente fica pessoas mais fanáticas, que acreditam que são donas da verdade, que sabem tudo, que pode tudo, né? Isso tudo gera como se fosse uma outra personalidade. Nesse contexto, né, a gente tem que lembrar que para que a gente tenha um melhor envelhecimento, e a gente acabou de ver isso, a gente precisa cuidar melhor do nosso mundo psíquico, do nosso mundo mental. Não que o envelhecimento seja uma doença. Não é. Né? Mas que o envelhecimento ele traz marcas que são muito desafiadoras para a vida da criatura. Então, para que a gente envelheça melhor, a gente precisa construir uma autonomia e uma liberdade interior. Construir o que seria uma autonomia interior. A autonomia interior é uma capacidade de encontrar valor em nós mesmos, na nossa pessoa. Como a gente vive numa sociedade que cobra muito, e isso faz a gente acreditar que a gente é muito pouco, a grande maioria das pessoas manifestam uma condição de baixa autoestima. Então, eu preciso mudar a visão e encontrar os valores que eu tenho em mim mesmo. Ver o valor que eu tenho nesse momento, que é o momento do envelhecimento, da velhice, na vida. E quando a gente fala de liberdade interior é poder escolher e agir de acordo com seus próprios conceitos, sem depender de validação externa. É eu poder escolher as coisas e fazer as coisas sem depender se as pessoas gostam, não gostam, acham que deve ou que não deve. Então nós estamos vendo aí muita gente chegando, nós estamos aqui falando, né, para uma velhice saudável. E nós estamos falando agora especificamente de uma coisa importante, que para uma velhice saudável, eu preciso de um mundo mental saudável. E esse mundo mental, para ser saudável, eu preciso de duas coisas: autonomia e liberdade interior. Quando o indivíduo não consegue ter essa autonomia interior e essa liberdade interior, o que ele vai viver é um colapso profundo. Ele vai ter uma queda. Por quê? Porque, como nós falávamos, muito da identidade dele ruiu com o envelhecimento, as coisas que foram acontecendo com o tempo. E se ele não encontra algo
para onde agarrar, esse indivíduo ele vai vivenciar um profundo, né, empobrecimento interior. Se a gente entende e busca autonomia e liberdade, isso vai transformar a nossa velhice numa velhice bem-sucedida. Mas o que a gente vê muitas vezes? É a mente das criaturas ficar presa às perdas. Meus filhos foram embora, meu companheiro morreu, foi embora também, ou ele é um estranho, os amigos se afastaram. Tudo isso que a gente estava trazendo aí, se eu fico preso a essas perdas, e é o que infelizmente a gente mais vê, essa pessoa passa a ser prisioneira do seu passado. E como prisioneira do seu passado, né, ela vai criar uma ilusão que a vida boa era aquela. Como nós não podemos voltar para o passado, não tem jeito de viver no passado, esse indivíduo vai viver frustrado, porque ele não consegue olhar para o presente, ele não consegue ver um futuro que não fosse, na verdade, a reconstrução do seu passado, e ele vai ser um prisioneiro das lembranças todas da vida. Estamos vendo aí, o pessoal está chegando. Boa noite, Júlia Soares, Leia Miranda, Laura Mendes de Oliveira. Nós estamos aqui falando sobre uma velhice saudável. Embora nós estejamos ainda, até agora, falando de dificuldades. Então a gente tem que buscar um caminho alternativo. Eliminar o sofrimento que advém do envelhecimento não é uma tarefa fácil. Então, o que nós propomos para a reflexão de todos nós, né, e quando eu fui buscar um estudo, muitas vezes eu busco reflexões que sejam importantes para a minha vida. Então, né, eu já entrei na idade, né, dos mais 60, né, caminhando aí bem breve para os 70, né? E a gente precisa refletir isso. Algumas coisas nós já vivemos. Hoje, o lar somos eu e a esposa. Todos os filhos estão fora de casa. E a maioria deles fora, inclusive, da cidade. Então, essa é uma questão, né? Então, a gente, baseado nessas reflexões, eu quis trazer e compartilhar com vocês essas ideias, principalmente para quem é mais novo, para ter mais oportunidade de construir uma velhice mais saudável. Mas eu não acredito e não vejo que pessoas na nossa idade, quem está aí entre 50 e 60 anos,
né, nessas décadas de vivência, não possam aproveitar isso para construir-se melhor nesse momento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenvolver uma autonomia e uma liberdade interior. Porque eu não vou me livrar das dores do corpo, do cansaço. Eu não tenho jeito do meu corpo não envelhecer, porque isso faz as pessoas sofrerem, do aparelho orgânico ficar mais usado e o ver já não é com a mesma propriedade, o ouvir já não é com a mesma capacidade. Eu já não tenho a mesma força física. Muitas pessoas já se aposentaram ou tiveram que criar opções diferentes ou preferiram, né, ficar numa vida de rotina, sem muitas atividades. E isso não nos dá, se a gente parar nesse lugar, essa autonomia e essa liberdade. Porque é isso que preserva a essência humana. Eu não sou o meu corpo. Né, eu sou uma essência espiritual. Né? Eu sou alguém que sou muito mais do que meu corpo e a minha mente. Né? Pode chamar isso de consciência, pode-se chamar isso de espírito, de alma, mas nós somos muito mais do que isso. Então nós temos que nos transformar num novo templo. Né? Algo que, como até então, se transforma todo dia em ser sagrado. Não sagrado de ser santo e que tem que ser venerado e adorado, né? Mas que se entende no seu valor espiritual e precisa agir para que essa essência ela comande tudo isso de uma maneira mais adequada e mais saudável. E aí nós temos mais 4 pilares, que são os pilares para essa construção. E quais são eles? O primeiro é a capacidade de se identificar. E nós vamos falar sobre cada um mais à frente. Segundo, é construir uma ordem no nosso cotidiano. Depois é desenvolver uma indiferença ao julgamento alheio. E, finalmente, ser fiel a nós mesmos. Esses pilares, eles não foram criados por mim. Esses pilares fazem parte dos enunciados da ética de Immanuel Kant, que viveu, né, entre o século 18 e 19. Então, ele fala para todos nós sobre isso. A Júlia está nos cumprimentando aí. Boa noite, Júlia, Celeida, Lelis Tite, boa noite, Eni, sejam bem-vindas. Nós estamos aí falando sobre os
pilares para uma velhice mais saudável. Como que a gente pode fazer para melhorar a nossa capacidade de se identificar? É o primeiro pilar. Se alguém quiser anotar, né, pode já pegar uma caneta, pegar um lápis, um papel. Nós daqui para frente nós vamos, né, em determinados momentos, trazer exercícios práticos para que as pessoas possam fazer para se ajudar. Mas a primeira coisa que eu preciso para me identificar e me identificar melhor, eu preciso deixar de ver a solidão como uma miséria, como algo pobre e ruim. Por que isso? Porque a tendência, à medida que vem o envelhecimento, é que a experiência da solidão ela seja mais constante na vida da criatura. E se eu ver isso de um lado ruim, eu vou ver a minha vida o tempo todo ruim, porque eu sou um velho e eu vivo muito a experiência da solidão. Para que isso não aconteça, eu tenho que aprender uma coisa. Eu tenho que aprender a me relacionar comigo mesmo. Gostar da minha companhia. Me perceber no meu valor, embora eu esteja no lugar e na situação que eu me encontro. Para isso, há uma coisa muito prática. A gente precisa sair do lugar de uma pergunta que é muito comum: o que eles vão pensar? O que eles vão pensar se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu vestir desse jeito, se eu falar dessa forma? Se eu quero me identificar comigo mesmo, eu tenho que sair dessa situação. E lembrar, né, que estar só é diferente de se estar perdido. Não é porque eu estou só que eu não tenho nada para mim, que a minha vida está perdida, que eu não tenho elementos para a minha vida. Eu me tenho. Esse é um desafio para o qual todo cristão foi convidado. Porque para amar aos outros, a medida que Jesus deu para os cristãos é a partir do amor que eu tenho por mim mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou na frase, né, inversa é: como você se ama, ame ao seu próximo. Então a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa acreditar e vivenciar com prazer, sentar-se confortavelmente numa poltrona ou numa cadeira para ler com uma xícara de chá ou com um copo de suco ao meu lado. E isso
me ser motivo de prazer. O que a gente tem visto na atualidade é que os velhos, né, os idosos, eles estão igual os adolescentes e toda a sociedade. Ele foge para as telas e para os celulares. Isso tem um sinônimo, é anestesiar-se. Quando eu, na velhice, me prendo o dia inteiro na televisão, eu pego aquilo tudo para anestesiar a minha vida, para não ter que me ver. Quando eu passo o dia inteiro vigiando a vida das pessoas, com notícias de tudo e com as coisas, eu estou me anestesiando. Eu fico vendo para não me ver. E o intuito, na verdade, é transformar a solidão em soletude. Num estar só que é rico de experiência, de sentimentos, de prazer, de aprendizado, de conhecimento. Eu preciso fazer esse caminho, né? O outro pilar que Kant nos diz é que a gente tem que colocar a ordem no cotidiano. A gente precisa colocar ordem no cotidiano. E o que é ordem? A ordem envolve 3 elementos: ritmo, estrutura e previsibilidade. Uma coisa que tem ordem, ela tem ritmo. Né? Ela tem um movimento determinado. Uma coisa que tem ordem, ela se estrutura, ela tem base, ela tem pilares, ela tem teto, ela tem paredes. Tudo está construído. Na ordem, a gente faz isso na caminhada. E como existe ritmo e estrutura, quem constrói a ordem tem a capacidade de prever os seus movimentos, os resultados, não que ele vai conseguir 100% daquilo, mas ele tem uma previsão do que é possível naquilo tudo. E como nós podemos nos organizar? Né? Primeiro, ainda nesse contexto da pergunta, eu queria dizer que, da forma que nos organizamos, né, é a maneira que externamente nós moldamos o nosso mundo. Né? A organização, ela vai falar do meu mundo interior. Se tudo meu está desorganizado externamente, o meu escritório, o meu quarto, a minha casa, o meu lugar de trabalho, isso fala de que eu também estou desorganizado. Pessoas mentalmente mais organizadas, elas não se encontram nesse lugar. A gente sabe que o caos traz desordem. À medida em que as coisas ficam turbulentas, aquilo tira a ordem mental da minha percepção e da minha ação.
E isso, né, Kant acredita que é um elemento que incapacita a pessoa a desenvolver-se moral e espiritualmente. E nós devemos, nessa ordem no cotidiano, criar uma ordem temporal, uma rotina, não por rigidez, mas por e para termos liberdade. Não é criar uma rotina que não pode ser mudada, mas tendo uma rotina, eu sabendo dessa rotina, eu posso ter até a liberdade de escolher, de colocar coisas e tirar coisas, porque eu conheço essa ordem, essa rotina na minha vida. Pessoas que estão o tempo todo com o pensamento acelerado, elas não conseguem construir uma rotina adequada e elas não conseguem ser livres porque o pensamento não permite uma organização e a liberdade, ela precisa dessa organização interior. Vamos lá. O nosso terceiro pilar. Desenvolver uma indiferença ao julgamento alheio. Talvez seja o pilar mais difícil de ser construído, mas certamente é o mais libertador. Porque quando a gente busca a aprovação externa, a gente está se entregando ao controle de algo no exterior que eu não posso controlar. Se eu dependo do amor do outro, eu corro o risco de sofrer profundamente, porque eu não posso controlar o sentimento das pessoas. Eu falo muito para pais porque eu atendo muitos jovens e trabalhei muito tempo, né, com atividade para pais no movimento espírita com evangelização infantil. Eu falo, né, pais dizem assim, eu só vou ser feliz se meu filho for doutor, se minha filha se casar, se o meu filho tiver tal do comportamento. E eu digo sempre para as pessoas que se eu dependo disso, a chance de eu ser infeliz é muito grande. Porque eu não posso controlar essas atitudes, escolhas e posicionamentos do outro. Então, para que eu desenvolva essa liberdade interior, eu preciso aprender que a minha opinião é muito importante para a minha vida. E prestem atenção, eu estou falando para a minha vida. Porque o que a gente vê do velho é que a opinião deles é importante para o outro. Que o outro tem que acreditar no que ele acredita, fazer o que ele faz e da forma que ele faz. Não é isso que eu estou dizendo. Prestem bastante atenção. Não é isso que nós estamos trazendo. Que é importante, né, que o que eu penso e quero,
eu faça para mim, sem se preocupar se o outro vai gostar. Então eu tenho tempo, eu agora resolvi aprender a fazer crochê. Aí os amigos vão dizer assim, que coisa é essa? Isso não é de homem, né? Porque tem essas teorias loucas desse mundo, né? Essas coisas, crenças absurdas, né? De que uma coisa é de homem, outra coisa é de mulher dentro da nossa sociedade, que sem esses papéis a gente não determina a vida. Isso, nada disso é verdade. Isso pode ter um valor, mas não é verdade. Né? Eu aprendi isso na experiência do meu trabalho. Então, se eu quero fazer crochê, eu vou fazer crochê. O que os outros vão achar? Se eu sou mulher, se eu mudei o meu posicionamento de sexualidade, porque são absurdos, loucuras que as pessoas pensam, que eu estou ficando louco, que isso não é função. Isso é perder o caminho. Ficar presos às críticas alheias é certamente desenvolver feridas existenciais. Porque eu fiquei preso àquilo que os outros dizem. Eu tenho que vestir assim porque meus filhos dizem que eu não posso vestir assado. Eu tenho que falar assim porque as pessoas dizem que eu não posso dizer o que eu penso, como eu vejo, como eu quero. Muitas vezes, no meu trabalho, né, profissional, eu ouço críticas a posturas de outros colegas ou das minhas posturas, como se a minha vida e a minha experiência não me desse o direito de agir, desde que seja responsavelmente, da forma que eu creio e acredito. Sem desrespeitar o outro, mas trazendo a minha experiência. E a gente tem que tomar cuidado no envelhecimento de não dar valor às críticas alheias como se dá, porque quando você critica um jovem, ele tem recursos para remodelar o comportamento e a experiência dele. Força física, a mente, a capacidade de mudar de profissão, de mudar o relacionamento, muita coisa. Os idosos realmente, né, as pessoas que envelheceram, elas já não têm energias para refazer essas modelagens. Um exemplo é o seu corpo não está adequado. E às vezes o idoso chega a um determinado momento, e a gente sabe isso em medicina, que uma dieta não é suficiente para ele perder peso. Porque ele precisaria fazer exercícios para essa condição. E às vezes ele já não tem recurso muscular, cardiovascular, respiratório, né, osteoarticular para fazer exercícios. O idoso, ele já não tem mais recursos em determinado momento para trocar de uma profissão. Porque ela traz exigências que, no momento em que ele vive, ele não sabe nem pode sair desse lugar. Então, o indivíduo,
ele precisa entender, né, que nós passamos a vida inteira entregue a juízes que, no momento do julgamento deles ou no transcorrer do tempo, eles não se preocupam com o que os seus julgamentos vão resultar na nossa vida. Quantos pais e mães vivem adoecidos numa culpa por todas as críticas que eles aceitaram e ficaram com elas advinda dos seus filhos. Então nós temos que desenvolver bússolas internas fortes e éticas, né? São os nossos próprios valores. A gente precisa aprender a dizer não às opiniões alheias. E saber que opinião, muitas vezes, são as projeções dos nossos próprios medos. Eu dou uma opinião, mas por trás disso está a minha insegurança. Porque se eu falar de outra forma, eu vou perder o carinho, a atenção dos outros. A Sandri Rica Minas, ela colocou aqui que às vezes até o recurso financeiro impede determinadas ações, sim, né? Receber salário de aposentadoria limita a vida em muitas questões. Obrigado por essa lembrança aí, sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aceitar silenciosamente a si mesmo sem se expor na vida por medo das críticas é certamente viver uma velhice amargurada. E, né, um outro princípio importante é a fidelidade a si mesmo. É não trair os seus princípios, os seus valores. Viver de acordo com a sua essência. Para isso a gente tem que desenvolver coragem, né? Aprender que a nossa vida importa, mesmo quando a gente não pode ser mais produtivo. Que eu tenho valor. Eu não tenho que morrer porque eu não posso trabalhar, eu não posso produzir, eu já não posso cozinhar, não fazer. Isso não deveria ter sentido. Se a gente abandona os nossos princípios, a gente tem uma coisa que eu chamo de morte existencial. Prematura, muitas vezes, porque a gente está desistindo de nós mesmos. E entender que liberdade não depende de situações externas. Vitor Frankl falou isso o tempo todo, né? Vitor Frankl foi um médico, um psiquiatra, que ele viveu nos campos de concentração, ele resistiu, ele esteve inclusive em Auschwitz, e ele observava que a gente tem liberdade mesmo quando a gente vive uma prisão, e uma prisão de tanto sofrimento como era nos campos de concentração. A Rogéria falou que o mais difícil é depender do amor das pessoas, porque a gente não se ama, né? Porque a gente fica vivendo, precisando da validação dos outros. E aí vão algumas dicas nesse finalzinho da nossa conversa, né? Nos últimos
momentos aí, os últimos minutos da nossa conversa, sugestões práticas para tudo isso. Como é que a gente pode cultivar a capacidade de estar só? Ficar 30 minutos sozinho sem fazer nada. No início é desconfortável, mas você vai descobrir muito nesse contexto. Ocupar-se com leituras reflexivas. Em vez de ficar vendo TikTok, notícia dos outros, notícia ruim de todos os dias, porque as reportagens ainda ficam reforçando tudo isso e vai criando um monte de pensamento negativo, porque isso é que dá ibope. Ocupar-se com leituras reflexivas, que faz voltar para mim, me entender, me conhecer, me fazer diferente. Escrever um diário também com atitude reflexiva. Fazer contemplação silenciosa, sentar numa cadeira e olhar para o céu. Ver as nuvens, ver a cor do céu, as colorações diferentes. Se é de dia, perceber a influência da luz do sol, o sol passando pelas nuvens. Se é à noite, observar as estrelas, a lua, o movimento. Essa contemplação é maravilhosa, né? Uma experiência gostosa de sentar na beirada da praia para ver a lua nascer. Para mim é uma das imagens mais lindas, porque são dois elementos da natureza que me encantam: o mar e a lua. Fazer esses exercícios nos ajudam a ter capacidade de estar só. Como é que eu posso aprender a cuidar dessa ordem de uma perspectiva filosófica? Escolha uma área da sua vida que está um caos. Não é só a sua sala, a sua gaveta, o seu armário. Não, não é isso não. A gente tem muitas coisas na nossa vida que estão um caos. Às vezes os nossos relacionamentos com os amigos, que nós mesmos afastamos, criamos dificuldades, né? E dedique-se a organizar refletindo. Isso é importante, isso não é importante, isso eu posso deixar para o lado, isso eu não posso deixar para o lado, isso tem que ser colocado como, em que lugar, de que maneira. Há uma técnica que eles chamam de desapego deliberado, que é uma experiência muito interessante para a gente construir uma ordem. Escolha 3 coisas que estão guardadas há algum tempo na sua vida. Seja roupa, documentos, papéis, discos, livros, coisas que estão guardadas, que você não está usando. E se liberte de uma delas. E estabeleça rituais semelhantes periódicos. Você vai ver quanta coisa na vida estava te aprisionando sem nenhum sentido, sem nenhum contexto. Como que eu posso desenvolver a indiferença à opinião alheia? Aí eu trago uma ideia: rebelião deliberada. Eu vou ser do contra em alguma coisa.
que o mundo quer de um jeito, mas não vou ser rebelião para destruir as coisas. A minha visão é outra e eu vou colocar e vou me expor desse lugar. Uma coisa prática: use as roupas que você gosta e que as pessoas consideram inadequadas. É o que você gosta, né? Ah, mas você está numa idade vestindo igual uma menina de 15 anos. É o que você gosta? Vista. Você gosta de vestir roupas muito coloridas ou só vestir branco? Faça isso, sem se preocupar com as coisas. Dê a sua opinião, mesmo que saiba que não vai agradar. E recuse compromissos sociais que você não quer ir. Ah, mas você tem que ir porque o seu irmão é do seu. Mas eu não estou com vontade de sair. Eu não quero. Né? Não é por depressão nem nada. Eu não quero ir àquele lugar. Eu quero ler, porque eu estou lendo um livro e isso está me agradando. Ou eu quero ficar na beirada da piscina, ou eu quero sentar para ver o final da tarde. Se eu for para lá, eu vou perder tudo isso que eu estou querendo fazer por mim. Como que eu posso, né, desenvolver essa fidelidade comigo mesmo? Então, identifique e busque praticar ações diárias que você faz para você e não para produzir alguma coisa ou para ser reconhecido. Porque a gente pode fazer até coisas que gosta, mas às vezes elas não são para nós mesmos. Ou a gente tem tanto medo de fazer para nós mesmos que a gente transforma numa produção, né? Ou faz para ser reconhecido. Eu tenho buscado refletir, mas muitas vezes essas reflexões não ficam só para mim mesmo. Eu produzo as lives e nesse trabalho do social a gente quer ser reconhecido. Quem fala o contrário é mentira, né? Eu tenho um grande amigo, um colega, o Dr. Décio Iandoli, que ele fala que quem não tem vaidade não vai para frente do púlpito, não vai para frente, né, de um público. A gente não vai. Né? Existe uma vaidade, eu quero ser reconhecido. Mas o que eu estou propondo não é preocupar com que o mundo te reconheça, nem que aquilo vai virar algo para alguma situação. Aquilo vai ser para você mesmo. Faça coisas porque você entenda que elas têm significado para a sua vida e isso é porque é importante para você. Mesmo que não seja importante para os outros. Seja livre para fazer o que você crê e que é importante para você mesmo. E não deixe a velhice ser declínio na vida, ser queda, perda. Transforme a velhice em revelação nas coisas que ela pode trazer, nas coisas que a gente pode produzir, naquilo que pode me dar mais. Em 2021, eu fui convidado a fazer um trabalho que eu nunca pensei em fazer na minha vida, que era dar uma consultoria em saúde mental numa siderúrgica. E eu fui convidado
Eu não tinha nenhuma atividade naquele contexto. Eu pedi a ele para me dar um tempo, ele é uma pessoa muito especial para mim, né? Eu agradeço a ele sempre e falo com os gestores que eu sou muito grato pela oportunidade que o Paulo Roberto Gonçalves, o Paulinho me deu para fazer esse trabalho. E depois de pensar, eu pensei nos desafios, nas coisas, tanto que eu teria que estudar e me rever em termos de gestão de pessoal, de trabalho de autoconhecimento, de busca dessa situação mais aprofundada. E fui e construí um trabalho que eu creio que em breve vai estar aí como um livro. O livro está pronto, a gente está esperando um momento aí para poder lançá-lo. Essa experiência eu fui fazer porque ela estava me trazendo um convite novo. E eu vejo todo dia, na minha experiência, né? Eu não me sinto velho no sentido da velhice do Pará, porque as pessoas me conhecem, sabem que é uma coisa que eu não paro. Eu gosto de produzir, gosto de falar, gosto de fazer o que eu faço, gosto do trabalho que eu realizo, né? E, e, e vejo todo dia algo novo aprendendo com o meu corpo, que já está naquela idade que todo dia tem uma dor, né? E eu aprendi com um amigo, ele disse assim: agradeça, porque a dor bate todo dia de manhã para te avisar, você está vivo. Porque depois de uma idade, se você não tem nenhuma dor, provavelmente você morreu. E eu entendo, aprendo com elas. Aprendi com elas a necessidade de fazer exercício, refazer meu caminho, cuidar da minha postura, me obrigar a perder peso e mudar a visão de como eu me alimento. Quanta coisa nova as minhas dores trouxeram para mim refazer a vida e perceber que fazer exercício, é, fazer dieta, mudar a minha forma de ver a alimentação tem sido muito importante para a minha caminhada. Então a gente precisa fazer esse processo. Queria lembrar, a Margarete colocou aqui que ela faz 60 em fevereiro, e ela está agradecendo aí, falando que a gente usou. Queria lembrar que a nossa nossa conversa ela não vai ficar gravada no Instagram. A equipe está gravando esse trabalho e ela em breve vai para o nosso canal no YouTube. Se você não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, lá tem centenas, tem todas as minhas lives, tem cursos, tem workshops, tem entrevistas que eu dei, tem conversas com amigos importantes na minha caminhada, com o Dr. Jaide, com o Dr. Andrei Moreira, com o Dr. Alexander, com o psicólogo Rossandro Klinge, com meu filho, que é personal trainer, educador físico, que trabalha com a educação física na saúde mental. Então, são muitas experiências que estão ali e vocês se inscrevendo e marcando lá o sininho, vocês vão ser notificados que toda semana tem alguma coisa nova. Então, a Sandra vai, que pena que não vai ficar no Instagram, mas ela vai para o YouTube e você vai poder ficar com ela, a Sandra de São João del Rei.
Gratidão pela sua presença, Sandra. Mas ela vai ficar no YouTube e vocês vão poder assisti-la em breve. Ela vai ser editada para que possa ser colocada no nosso canal. No mais, eu agradeço quem ficou com a gente o tempo todo, quem esteve aqui, e uma boa noite, um bom sono, e aqueles que estiverem assistindo o vídeo, bom dia, boa tarde, que a gente possa estar aí dessa forma. A Berna disse assim: se algum dia você quiser aprender a fazer crochê, terei o maior prazer de ensinar. Eu não sei se eu vou aprender, eu não tenho essa habilidade não, Berna. Eu não tenho essa capacidade. A Maria Bernadette, ela tem colocado no Instagram dela, os trabalhos dela de crochê são muito bonitos. A Sandra está dizendo que vai para o YouTube. Rogério, doutor, ela me enviou um e-mail, tá certo. Depois nós vamos ver isso. Boa noite. E muito obrigado também, Margarete. Obrigado, Cida. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.